Então vamos lá, Daniel 10:11 diz assim: aí ouvi uma voz que dizia, Daniel ouviu, né? Daniel, homem que Deus ama muito, levante-se e ouça o que vou dizer, porque Deus me mandou falar com você. Então me levantei, ainda tremendo de medo. Daniel, homem que Deus ama muito. Você sabe quem estava falando isso com Daniel? Um anjo. Lá no céu, lá no reino dos céus, esse era o conceito de Daniel. Daniel lá no céu, ele era visto como um homem amado por Deus. E quando Daniel começou a oração, Deus enviou a resposta. Hoje em dia nós vemos um conceito genérico, e todos nós dizemos que Deus nos ama. Todo cristão sabe que Deus ama, e temos que ter uma certeza absoluta, porque está escrito na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Então isso está convencionado, é uma coisa genérica, é um conceito cristão da igreja, desse tempo principalmente. As pessoas dizem, eu sei que Deus me ama. Agora, nesse caso de Daniel, o conceito era celestial. Foi Deus quem disse, através de um enviado que não era nem da terra, que amava Daniel. Isso não foi uma coisa gratuita, porque Daniel servia a Deus desde a sua adolescência. Daniel foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Chegando lá, ele se recusou a comer os manjares sacrificados aos deuses da Babilônia, e ele fez uma proposta e passou a comer só vegetais. Ele se tornou um homem com uma dieta restritíssima, para não se misturar com a adoração de outros deuses. Daniel foi parar na cova dos leões, porque tinha uma ordem que ele não podia, que ninguém podia fazer orações em casa e não sei o que, e pegaram ele num flagrante lá, orando ao Deus Todo-Poderoso, e condenaram ele então à cova dos leões. Daniel foi um homem que deu um exemplo extraordinário, criou um conceito com aqueles 3 amigos, e os 3 amigos se recusaram a adorar a imagem de Nabucodonosor, porque conviveram ali com Daniel. Daniel era um homem que tinha um espírito do Deus vivo, e ele interpretava sonhos de reis. Era um homem que vivia uma vida consagradíssima. Não é porque alguém disse, você é um israelita, e Deus é o Deus de Israel, porque você é um descendente de Abraão, então Deus te ama, como aqueles fariseus que discutiram com Jesus diziam. Nós somos descendência de Abraão, e nós nunca fomos escravos. Jesus respondeu-lhes, em João 8,44, se não me engano, vós sois filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai, e ele foi homicida desde o início. Eles diziam, como é dito hoje, Deus me ama, porque ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma genérica. Eles diziam, nós somos descendência de Abraão, mas Jesus chegou ali e disse, não, as suas atitudes não condizem com a expectativa de Deus. Agora, no caso desse Daniel, essa palavra nos informa que as atitudes de Daniel condiziam com a expectativa de Deus. Foi o próprio Deus que disse, você é muito amado. E quando você passa pela biografia de Daniel, você vê que ele realmente tinha
criado. Ele tinha criado, ele, Daniel, desde a sua adolescência, havia criado motivos para que Deus desse esse testemunho a respeito dele. Sim ou não? Você está me entendendo? Você está acompanhando meu raciocínio? Isso é diferente desse evangelho fast food desse tempo. O evangelho desse tempo é bem diferente desse tipo de situação. As pessoas dizem: Jesus me ama, portanto eu creio e estou salvo. A pessoa pode estar numa boate, a pessoa pode estar num bar, alcoolizado, que ele pode estar cantando música sertaneja, falando de relações ilícitas, que ele se acha no direito de, apesar de estar agindo contrário, confrontando a própria palavra de Deus, se acha no direito de se sentir amado e ser salvo. Nesses tempos de hoje, nessa igreja de hoje, nós vemos muito isso. Eu creio, então eu estou salvo, porque a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Mas a Bíblia diz mais coisas a respeito dessa fé que salva. A Bíblia diz também: e aquele que estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Você tem que crer, você tem que provar que você crê, expulsando um capetinha, pelo menos os seus. Tem um nível básico, tem um nível intermediário, tem um nível avançado. A igreja de hoje, ela vive no nível basicão, aquele basicão, mais basicão mesmo, sabe como é que é? Aquele genericão assim, que não rende muita coisa. Isso é um fato. As pessoas dizem: Jesus me ama, e quem ama aceita. Então ele me aceita como eu sou, e eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, é assim que eu sou. Convenção desse tempo, convenção cristã desse tempo. As pessoas dizem: eu vou ser abençoado porque eu exercito o poder da fé. Você pode pegar que um dos títulos mais publicados no Brasil e nos países ocidentais, da cultura cristã ocidental, é o poder da fé. Todo escritor, ele vai escrever ou já escreveu um livro com esse título: O Poder da Fé. Então as pessoas, elas estão convencidas de que Deus as ama, porque Jesus pagou o preço por elas na cruz, que Deus as aceita como elas são, e que por causa do poder da fé, elas vão chegar onde elas quiserem. Mas eu nunca vi ninguém mandar mover um monte sair movendo por aí. Eu nunca vi ninguém exercer o poder